Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. E abrindo o terceiro bloco do programa Seu Direito, vamos continuar ajudando os internautas que nos enviam perguntas. O Jonas Maciel de Braz de Pina, ele tem um veículo financiado, mas está com dificuldade para pagar a dívida porque ficou desempregado. Como ele faz para devolver o carro sem sujar o seu nome? Ele diz que já pagou 21 prestações e ainda faltam 39, doutor Tardan. É o caso típico de uma necessidade urgente de um apoio jurídico, seja da Defensoria Pública, nesse caso o PROCON terá dificuldade de ajudar, ou de um advogado. Ele precisa urgentemente pela hipótese lá do artigo 52, 53 do CDC, oferecer esse bem, para mostrar que ele tomou a iniciativa, porque essa coisa de busca e apreensão dos veículos sofreu alteração recentemente e é urgente que ele tome uma iniciativa no sentido de devolver esse carro pedindo eventual diferença. Provavelmente não terá, mas é melhor que ele tome a iniciativa de estancar esse problema, porque se ele esperar um pouco mais, certamente ele estará na condição de réu. O banco vai buscar esse carro e ele continuará, além de perder o carro, continuará devedor. Esse automóvel vai para o leilão, esse valor apurado no leilão vai abater ali o valor do leiloeiro, esse dinheiro apurado no leilão abate a dívida pretérita e a futura. Então, possivelmente, além de perder o carro, esse consumidor continuará devendo. Então, é melhor que ele tome iniciativa urgente, procurando a Defensoria Pública para estancar esse problema. Nesse caso específico do financiamento de um veículo, né? A pessoa para de pagar. Quanto tempo depois tem essa busca e apreensão? Olha, os bancos agora não estão demorando mais do que 90 dias, não. Nesse caso aqui, é muito provável que o banco já esteja acionando o escritório lá, né, o jurídico, para buscar e apreender esse carro. Os bancos não estão passando de 90 dias. Parou de pagar 60 dias, já levantou o sinal lá no banco e ele já começa a se movimentar no sentido de buscar e apreender esse bem. O PROCON, nesse caso, não tem como ajudar esse consumidor. Isso aí já é uma questão de vara civil e foge da competência do PROCON. Pela minha experiência, o que eu digo a esse consumidor? Tente passar o bem o mais rápido possível. A venda, né, doutor Jorge, pode ser uma possível solução para ele, que ele consiga vender, apurar o que ele já havia pago do veículo e passar o restante da dívida para um terceiro. Talvez fosse uma solução. Ou então devolver e tentar negociar com essa concessionária. Agora que certamente ele vai ter dificuldade de não ter o nome dele negativado nesse caso, é muito grande aí a possibilidade. Mais uma pergunta aqui da Marta Azevedo, do Rio Comprido. Ela tem conta em um banco e está com saldo negativo. O pessoal do banco fica ligando para a casa da nossa internauta dizendo que vai tirar algum bem dela para cobrir essa dívida. Ela pergunta se o banco tem esse poder, doutor Tardan. O banco não, quem tem é o judiciário. Né? Para que o banco consiga isso, certamente precisa propor uma ação e aí o Estado juiz, através lá de um oficial de justiça, poderá. Agora, me parece, né, aí eu até prefiro que a doutora Soraya se pronuncie, que tem uma prática absolutamente abusiva de criar um constrangimento na cobrança de dívida. É direito, sim, do credor cobrar o devedor, mas me parece, pelas circunstâncias aqui, que está havendo um constrangimento. A gente poderia verificar a que horas ocorria esse tipo de ligação, se deixou ou não o recado, enfim. A doutora Soraya, com certeza, tem uma experiência muito grande nesse tipo de abusividade na cobrança. Tem muito exagero nisso, nessa coisa da cobrança? Tem sim. A forma de cobrança é um ponto importantíssimo para a gente distanciar aquele consumidor do constrangimento ou não. Né? Um consumidor que recebe ligações de cobrança, ligações dentro do horário comercial, que não coloque ele exposto, que não ligue para o trabalho, enfim, que seja um contato direto com esse consumidor, ele ligou para o meu celular, eu atendi, ele falou, aqui é do banco tal, estamos alertando, comunicando, a senhora encontra esse... Ponto. Eu não estou sofrendo nenhum tipo de constrangimento. Eu fui notificada de um ato que eu estou errada. Eu estou devedora, eu estou errada. Agora, se essa cobrança está sendo de forma aleatória, a qualquer hora do dia, deixando recado com terceiros, ligando para o ambiente de trabalho, isso é constrangimento, sim. Ela deve procurar o PROCON para que o PROCON possa ajudá-la no sentido dela adimplir, mas ainda assim ela vai poder buscar o judiciário e vai poder
com uma ação indenizatória por constrangimento. Entendi. O Gustavo do Tanque Jacarepaguá, ele tem uma conta com limite de cheque especial. De um dia para o outro, o banco resolveu tirar o limite da conta do Gustavo sem comunicar a ele. E aí o que aconteceu? 2 cheques voltaram. Ele pergunta se cabe alguma ação indenizatória contra esse banco. Quer dizer, ele emitiu esses 2 cheques achando que ia poder usar o limite, mas o limite foi tirado da conta e não avisaram a ele, doutor Tardan. Embora a gente já tenha feito a recomendação aqui para não ter um cheque especial, nesse caso ele já tinha, e como já tinha, então isso é um contrato. Né? Não é possível você alterar de forma unilateral o contrato. O banco não pode, sem o consentimento ou sem uma razão que justifique, tirar esse limite. E o consumidor de boa fé, acreditando naquele limite, que aliás pagaria um juros bastante alto, entrou no limite e se viu desprotegido. Ou seja, o nome dele acabou sendo exposto porque o crédito, o cheque foi frustrado. Né? Isso o colocou numa situação muito ruim. Portanto, o banco cometeu uma ilegalidade ao romper o contrato ou alterar o contrato de forma unilateral. Cabe, sim, uma ação indenizatória. Evidentemente que se isso vai se configurar em dano moral ou não, vai depender se esse consumidor consegue demonstrar que, de fato, o nome dele ficou exposto. Mas que já tenha uma abusividade no sentido de modificar de forma unilateral o contrato, certamente. Porque, veja bem, os 2 cheques voltaram, né? Já há um constrangimento em relação às 2 pessoas, ou a empresa que recebeu esse cheque. O dano material, nesse sentido, ele já sofreu. Né? Ele se tornou inadimplente, porque, na verdade, os bancos, quando cedem ao consumidor cheque especial, cartão de crédito, ele está assumindo o risco do negócio dele. Ele, num primeiro momento, achou você um consumidor em potencial que tem condições de ter aquilo tudo. Se o jogo vira, se a situação vira e aquele consumidor, por algum motivo, não está conseguindo mais honrar, não pode o banco ou a instituição simplesmente chegar lá e tirar. É exatamente o que o doutor Jorge falou. Ali existe um contrato e esse contrato tem que ser respeitado. O consumidor agindo de boa fé e o banco não agiu de boa fé nesse caso. Então, o consumidor já sofreu dano só pelo fato da retirada do cheque especial, ele já sofreu dano. Então, o que esse consumidor deve fazer? Buscar. Ele pode até, no primeiro contato, buscar o banco, tentar a solução internamente no saque com a gerência, com a ouvidoria, e não havendo essa solução, né, ele buscar, sim, os órgãos de defesa, a Defensoria Pública, para ele dar seguimento à questão do dano que ele já sofreu. O Aguinaldo de Nova Iguaçu passou um cheque sem fundo no valor de R$120 e o nome foi parar na lista negra. O problema é que ele não encontra quem protestou o cheque para que possa pagar o que deve e limpar o nome. O que fazer diante dessa situação, doutor Tardan? Na verdade, o cheque é uma ordem, né, de pagamento à vista, um título de crédito que pode circular. É possível que tenha ido para um factory e tal, e é possível, de fato, que ele tenha dificuldade de encontrar essa cártula, esse cheque. Então, a providência que ele poderia tomar é procurar a quem ele pagou. E esse sujeito, né, dá uma quitação lá, de que, olha, uma declaração, a dívida está paga. Né? Porque certamente esse cheque foi para pagar algum tipo de aquisição, de contrato. Então ele pega vai lá e cobre essa compra, né, esse contrato, e pede uma carta de quitação. Já é o suficiente para ele conseguir limpar o nome. Sem essa carta, né, ou sem o resgate do cheque, o nome deles, lamentavelmente, continuará com a restrição. Porque às vezes a pessoa que recebeu esse cheque repassou. E aí não tem como indicar. Quer dizer, é possível ter sido extraviado também, por isso que cabe a carta. Uma coisa importante da gente salientar que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no que tange a informação. O consumidor, adimplente ou inadimplente, ele tem o direito de ser informado. Então, se eu chego, eu vou citar um exemplo rápido, se eu chego numa loja aí do comércio, eu quero fazer um crédito, e aí o comércio vira para mim e fala assim, olha, foi negado o seu crédito, não posso vender. E eu tenho o direito de saber o porquê. E ele tem a obrigação de me dizer. É a mesma coisa nesse caso. Ele não localizou o cheque. Aonde foi o protesto? Ele tem o direito de se dirigir a esse endereço e ter a informação. Alguém protestou. Quem me protestou? E é o caminho de partida dele para ele conseguir buscar a carta ou o resgate do cheque que ele vai precisar. Então, o direito à informação ele tem. Se ele foi protestado, qual cartório, enfim, qual o endereço, partiu da onde este protesto? Ele tem o direito a essa informação.
Então, essa informação tem que ser dada a ele para que ele possa buscar resgatar esse cheque ou essa carta de adimplemento para que ele possa solucionar esse problema dele. E vamos agora, então, à última pergunta de hoje, que nos foi enviada pela ouvinte Ana Paula Freitas, da Tijuca. Em julho de 2014, ela requereu o bloqueio e negociação da dívida do cartão de crédito. Ela fez o parcelamento em 12 vezes e se surpreendeu ao ver que o valor total pago era superior ao dobro do valor da dívida original. Então, a dúvida dela é a seguinte: é possível reaver esse excedente, doutor Tardan? Dificilmente. Nós alertamos aqui que o consumidor que entra no rotativo, no caso dela, ela parcelou, pode passar de 200%. Portanto, 200% é mais do que o dobro. Então, é possível, mas eu vejo muita dificuldade. É possível que, não sei em que momento ela está aí do pagamento dessas prestações, né, se tiver no início, ou, enfim, é possível certamente reaver isso. Agora, se ela já está muito próximo do pagamento da última parcela, me parece que a coisa já é um fato consumado. Mas certamente, eu acho que a doutora Soraya pode, com a experiência e o contato que ela tem direto lá com o núcleo da Defensoria Pública, né, que faz essa questão do endividamento, tentar encontrar uma solução para esse caso. Mas eu sinto que ela enfrentará grandes dificuldades em rever essa dívida. Doutora Soraya, vale a pena tentar? Não indico. O consumidor tem que entender que ele, quando pactuou com aquela instituição e negociou aquela dívida, ele aceitou todas as regras. Isso não quer dizer que a gente tenha aí um direito engessado, tá? Ele pode ser discutível. Não estou dizendo para que não tente. Tentar, a gente sempre tenta, mas eu não vejo na prática de mercado que o consumidor consiga reaver. Mas, se ele estiver bem disposto a achar que isso é um absurdo tamanho, ele deve procurar a Defensoria Pública, e aí não mais o PROCON não pode ajudá-lo nesse sentido, e aí ele procurar o núcleo da Defensoria Pública, e já nem aconselho mais também o núcleo de defesa do consumidor, eu acho que já é uma questão de vara civil, porque aí vai ter que se discutir juros, e aí vai precisar de perícia, né, doutor? Sim. E vai ter que ser feito o contador vai ter que verificar, e se for um entendimento do juiz de que ela tem o direito, que foi uma coisa tão absurda, que ela tem o direito de reaver o que pagou de juros, será feito, mas é uma briga de tempos e Helena, pode não ser positivo o resultado. Você vê que nós dois nos colocamos aqui no sentido de que esse consumidor em concreto enfrentará dificuldade. Então, antes de você, que já está endividado, fazer uma negociação, procure o órgão de defesa para te ajudar na negociação. Porque agora a porta já está arrombada. Né? A gente vai encontrar muita dificuldade de ajudar. Então, está endividado, está encontrando dificuldade de negociar, procura o PROCON no sentido de que ele te ajude a negociar. Porque os órgãos de defesa do consumidor têm canais, né, com pessoas especializadas do outro lado da relação, para tentar compor esse tipo de situação. O PROCON do Estado do Rio hoje está com uma relação muito boa com os fornecedores, todos eles foram chamados, conversamos, então a gente tem canais diretos. Nós temos dentro do PROCON, na Avenida Rio Branco, um setor que a gente chama de Expressinho. E o que é isso? São alguns fornecedores de serviços que lideravam o nosso ranking, que estão com os seus prepostos ali dentro para negociar diretamente com o consumidor e a gente tentar uma solução imediata. Que bom. Então, então, assim, ali nós temos duas instituições financeiras presentes que a gente consegue resolver muito a situação desse consumidor. E temos, por telefone, no nosso setor de conciliação, contatos com outras instituições financeiras em que a gente consegue, muitas vezes, resolver o problema desse consumidor. Caso contrário, a gente encaminha com a parceria com a Defensoria Pública para os superendividados. Muito bem, quero agradecer a participação da doutora Soraya Panella, representante do PROCON RJ. Obrigado pela presença e até a próxima, viu, amiga? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Prazer em conhecê-la. Realmente. E agradecer também ao professor Jorge Tardan, que é especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, Heleno. Vamos construir a cidadania brasileira juntos. Isso aí, amigão. A equipe que faz esse programa, agradecer ao câmera Lúcio Souza, também ao Tunay Caldeira, no áudio Maciel Amaral e na produção Renata Henriques. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.